Teve um pequeno errinho de digitação na atividade, que eu coloquei da 192 até a 184, mas era da 194, tá certo? Era até a oitava questão da 194. Mas vocês conseguiram perceber o erro. Espero que todo mundo esteja bem. Tudo bem, ô Mariana, tudo bem. Pode mandar essa semana, dá certo ainda, tá bom? Mande essa semana, mandem todas as atividades que vocês tiverem para mandar essa semana. Vamos lá, frequência, tá bom? Alan. Recebi sim, Raíssa. Pois é, foi só um errinho de digitação. Beatriz Rodrigues, perguntando se eu recebi a sua atividade. Recebi sim, recebi. Todo mundo que mandou, eu sempre recebo. Alan está presente, Ana Cideli está presente. Recebi sim, tá certo, Beatriz? Ana Cideli, não. Ana Gabriele está presente. Antônio Wesley, parece que não está presente. Ariellen também não. Wigner está presente. Gabriel, cadê o Gabriel? Parece que não está também. Giovana também não. Isabela Evelyn. Isabela não está. João Mariano está presente. José Rogério Filho, cadê ele? Rogério Filho está presente. Júlia também. Lara Isabelle se encontra. Está presente. Larissa Souza está presente. Maria Barreto também. Maria Gabriele. O que eu pulei é o nome da Maria Clara. Maria Clara está presente. Maria Isabelle, não? Maria Yanara está presente. E o Riquelme. Agora do B. Adriele está presente. Ana Beatriz de Oliveira também está presente. Ana Beatriz Rodrigues também está presente. Ana Cecília. Cecília está aqui. Geislânia também. Patrícia também. Bernadette também. Cadê o Diego? Chegou por aqui? Ainda não, né? Deixa eu ver quem mais. Laís parece que não está. Pablo, Raikkonen, Raíssa, Walter. Paulo Vitor está presente? Paulo Vitor, não está nem o Paulo Vitor, nem a Laís, né? Ok. Bom, vamos lá. Vamos pegar a partir da terceira questão. Livro, página 192, ok? Terceira questão. A colonização portuguesa no Brasil é caracterizada por uma ampla empresa mercantil. É o próprio Estado metropolitano que, em conjugação com as novas forças sociais produtoras, ou seja, a burguesia comercial, assume o caráter da colonização das terras brasileiras. A partir daí, dois elementos, Estado e burguesia, passam a ser os agenciadores e, assim, a política definida com relação à colonização é efetivada através de alguns elementos básicos. Elementos esses que se seguem, né? Dentre eles, apenas um não corresponde ao exposto no texto. Assinale-o. O que é que vocês puseram na 3? Também puderam, né? A produção gerada dentro das colônias estimula seu desenvolvimento e atende às necessidades do seu mercado interno. Essa aqui está errada do começo ao fim. Não tem nem condição. Terceira questão, item F. Tá?
Próximo. Quarta questão. Coloquemo-nos naquela Europa anterior ao século XVI, isolada dos trópicos, só indireta e longínquamente acessíveis, e imaginemo-la como de fato está, privada quase inteiramente de produtos que, se hoje, pela sua banalidade, parecem secundários, eram então prezados como requinte de luxo. Tome-se o caso do açúcar, que, embora se cultivasse em pequena escala na Sicília, era artigo de grande raridade e muita procura. Até nos enxovais de rainhas, ele chegou a figurar como dote precioso e altamente prezado. A colonização no Brasil, a partir do século XVI, permitiu à coroa portuguesa usufruir das vantagens trazidas pelas riquezas tropicais caracterizam a economia colonial brasileira. Quarta questão, vocês puseram o quê? Alternativa A. Bom, o monopólio comercial, a monocultura de exportação e o predomínio das grandes propriedades rurais. Cada um desses itens está perfeitamente correto. Item A, na quarta questão, tá certo? Aqui. Opa, item A. Quinta questão. E, então, por cerca de 30 anos, aquele vasto território seria virtualmente abandonado pela coroa portuguesa, sendo, então, arrendado para a iniciativa privada e se tornando uma imensa fazenda extrativista de pau-brasil. Iriam se iniciar, então, as 3 décadas menos documentadas e mais desconhecidas da história no Brasil. Assinale o período histórico analisado pelo texto acima e suas características. Quinta questão. Isso daqui, se vocês tiverem ficado com dúvidas, é aceitável, tá certo? Só o Pablo fez? Mais alguém? Alternativa C, alternativa A. Alternativa. Olha só. Vamos prestar atenção aqui no seguinte, ó. Vamos reler aqui o enunciado. E então, por cerca de 30 anos, o Brasil foi virtualmente abandonado pela coroa portuguesa. Foi arrendado, né, para os produtores, para a iniciativa privada, as capitanias, né, dos que a gente está falando. Esse período aqui, né, se o Brasil foi abandonado pela coroa, o processo de colonização não havia começado. Se não começou a colonização, então eu não estou num período colonial. Eu estou no período pré-colonial, porque de 1500 até 1532, né, eu não tenho colonização, eu só tenho exploração do pau-brasil, né? Por isso que ele diz. E então, por cerca de 30 anos, aquele vasto território seria virtualmente abandonado pela coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa descobriu essas terras aqui, mas como não achou ouro nem especiarias, abandonou. Não começaram, né, a colonização assim que as terras brasileiras foram descobertas, certo? Então, se eu não tenho colonização durante esses 30 anos, eu não tenho período colonial, né? E antes do período colonial, eu tenho o quê? Eu só posso ter o período pré-colonial, que está ali no item C. Período pré-colonial, fase de feitorias, economia extrativista, utilização do escambo com os nativos e ausência
de colonização sistemática. A quinta questão é o item C, tá bem? Só prestar atenção nessa parte, ó. Se são aqueles primeiros 30 anos, eu sei que naqueles primeiros 30 anos a colonização não começou. Se não é colonização, então é pré-colonização, período pré-colonial, tá bem? Por isso que eu falei, se vocês se engancharem um pouco nessa daqui, eu até que eu vou entender. Porque essa questão aqui precisava do seguinte, você saber de que período a gente está falando exatamente em anos. Isso daqui é um pouquinho mais complicado. Sexta questão. As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas de assegurar aos conquistadores as terras descobertas. Sobre essas feitorias, é correto afirmar que... Sexta questão, o que é que vocês marcaram, meus queridos? Item C de novo, né? As feitorias... Vamos reler aqui a questão, tá bom? Vamos reler o enunciado, olha só. As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas de assegurar aos conquistadores as terras. Né? Fizeram essas feitorias para quê? Para impedir que outras pessoas chegassem, invadissem e tomassem essas terras aqui. Tá bem? Então, o que é que a gente tem aqui? Olha, as feitorias foram estabelecimentos fundados pelos portugueses no litoral das terras conquistadas e serviam para armazenamento de produtos da terra, que deveriam seguir para o mercado europeu. Correto? Sexta questão, letra C, tá bem? Sexta questão, cadê? Aqui, sexta questão, C. O Pablo tá devorando tudo, hein? Muito bem, muito bem. Sim mesmo. Sétima questão, tá bem? Bora lá. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias não seria apenas a primeira tentativa oficial de colonização portuguesa na América, mas também a primeira vez que europeus transportaram um modelo civilizatório para o Novo Mundo. A esse respeito, é correto afirmar que sétima questão, o que é que vocês marcaram? O item o Raíssa, ele é uma pegadinha, tá bem? Ele começa com metade certa para a pessoa ler e já pensar que ele está correto. Mas olha só, o sistema de capitanias fracassou. É verdade, o sistema de capitanias fracassou, né? Mas olha o resto, olha. E não deixou como consequências a questão fundiária. Claro que deixou consequência. Quando a gente fala em questão fundiária, estamos falando na questão das terras. E deixou consequência por quê? Porque os capitães donatários literalmente roubaram as terras da coroa, né? Venderam essas terras. Então deixou consequências, sim, tá certo? E a estrutura social excludente. Obviamente, até hoje a gente tem essa estrutura social de exclusão. É por isso que o item é uma pegadinha, tá bem? O item D, olha só, a coroa com sérias dívidas, ok,
transferia para os particulares as despesas da colonização, temendo perder a colônia para os estrangeiros que ameaçavam, né, o litoral brasileiro, ameaçavam invadir o litoral brasileiro. Sétima questão, item D, tá bem? E eu vou dar essa dica aqui para vocês, tá? É o seguinte, esse nosso livro, até lá na última página, até a última atividade, ele é repleto dessas pegadinhas, tá bem? A questão, por exemplo, o item vai falar 3 coisas. O primeiro aqui é verdadeiro. Aí você lê, você já pensa, nossa, achei a resposta. Mas não, o outro está errado. E tem umas questões que são tão de um jeito que os 2 primeiros itens da questão são verdadeiros e o terceiro está errado. Então, na sua plenitude, a questão está errada, né? A questão tem que ter os 3 itens verdadeiros. Prestem atenção, esse livro é cheio dessas pegadinhas. Não é pouca, não, é muita mesmo, tá certo? Então, a gente tem que ler com bastante calma. Eu digo porque eu já li esse livro todinho. Sétima questão, item D. Eu coloquei aqui? Não, não coloquei, né? Sétima questão, item D. Oitava questão. Abre aspas. Não, é nossa terra. A terra do índio. Isso que a gente quer mostrar para o Brasil, gostamos muito do Brasil. Amamos o Brasil, valorizamos as coisas do Brasil, porque o adubo do Brasil são os corpos dos nossos antepassados e todo o patrimônio ecológico que existe por aqui foi protegido pelos povos indígenas. Quando Cabral chegou, a gente o recebeu com sinceridade, com a verdade, e o pessoal achou que a gente era inocente demais. E aí fomos traídos. Aquilo que era nosso, que a gente queria repartir, passou a ser objeto de ambição. Do ponto de vista do colonizador, era tomar para dominar a terra, dominar nossa cultura, anulando a gente como civilização. A respeito do início da colonização, período abordado pelo texto, colonização, tá? Pode-se afirmar que a primeira forma de exploração econômica exercida pelos colonizadores e a dominação cultural e religiosa difundida pelo território brasileiro são, respectivamente, oitava questão que vocês puseram. Só 2 pessoas fizeram? 3 pessoas fizeram e 3 pessoas fizeram corretamente. Tá bom? Item C, tá bem? Item C. O escambo, o que era o escambo? Era aquela troca com os índios. A catequização é empreendida pela Companhia de Jesus. Basicamente foi isso. Quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que fizeram foi uma missa, né? 3 dias depois, chegaram ao Brasil. Organizaram logo uma missa para trazer a religião, para trazer o cristianismo para essas terras. Porque a maneira maior de dominação que se tem é a maneira, aliás, é pela via religiosa. Religião, ela, nesse sentido aqui, ela tende a trazer prisões psicológicas para as pessoas. Então, a melhor maneira de dominar é trazendo a religião para essas pessoas aqui, a nossa religião, que essa religião vai dominar essas terras. Né? É triste mesmo, né? A religião não deveria ter esses objetivos de aprisionamentos psicológicos, né? Da nova questão para frente, como vocês sabem, eu não passei, né? Eu vou explicar agora, tem um tempo razoável, né?
A gente vai fazer até a 19, tá bem? Mas vai ficar para a próxima segunda-feira, né? Então, vai ter tempo, né? Outra coisa para a gente encerrar, eu estou pensando aqui no seguinte. Eu vou dividir essa atividade de novo. Porque se eu passar essa atividade, a gente vai ter muito tempo. É verdade, Pablo, a gente tem muito tempo, né? Mas eu passando essas 10 questões, na próxima aula dá tempo de corrigir, explicar. Eu vou passar só 5. Aí, segunda-feira eu passo as outras 5. E a gente corrige na terça-feira. Olha só, que genial, né? Tem que pensar em tudo. Agora não. Bora lá. Sobre a presença francesa na Baía de Guanabara, podemos dizer que foi o quê, né? A princípio, pessoal, vamos lembrar aqui o seguinte, ó. Portugal, né, trouxe as feitorias, né, estabeleceu o sistema de feitorias aqui no Brasil para quê? Para proteger as terras brasileiras, não porque eles gostavam dos índiozinhos, que bonitinho, né? Não, nada disso. Porque eles queriam que essas terras, produto de roubo, ficasse apenas na mão dos portugueses. Não que outras nações não viessem roubar essas terras aqui também, como holandeses, por exemplo, ou franceses, né? Mesmo assim, os franceses vieram aqui e se instalaram lá na Baía de Guanabara. A presença dos franceses lá, né? Tinha que bases? É isso que vocês vão me dizer aqui, tá certo? Era basicamente um ramo, né? Obviamente, socioeconômico, político, cultural francês, onde havia uma luta, né? Uma luta econômica, uma luta por liberdade, é isso que você vai me dizer, tá bem? Você vê como é que é as coisas, né? O português chegou aqui, roubou essas terras e protegeu para que ninguém mais viesse lá da Europa para roubar também. Ou seja, o ladrão garantindo que o produto de roubo vai ficar só com ele, né? 10ª questão. Leia as afirmativas a seguir. Sobre a expedição de Pedro Álvares Cabral, que saiu de Lisboa em março de 1500. Nossa, daqui é complicado, viu? Atenção, muita atenção nessa questão aqui. A missão da esquadra era expandir a fé cristã e estabelecer relações comerciais com o Oriente, de modo... Pessoal, ó, todo mundo, larguem o chat, tá? Prestem atenção aqui na questão número 10. Já peguem um lápis que a gente vai fazer essa daqui agora. E comigo é desse jeito, na emoção. Vamos lá, prestem atenção nesse primeiro item. A missão da esquadra de Pedro Álvares Cabral era expandir a fé cristã, estabelecer relações comerciais com o Oriente, de modo a trazer as valiosas especiarias para Portugal. Dessa maneira, reunia num mesmo episódio os esforços da coroa, da igreja e dos grupos mercantis do reino. Está correto esse item? Eu vou explicar no final da 10, tá bem, Raíssa? Esse primeiro item da 10, está correto? Pronto. Está correto? Alguém discorda que está correto? Só que uma pessoa não vale, não. Eu vou ler de novo. Eu quero muita gente falando. Prestem atenção. A missão da esquadra de Pedro Álvares Cabral era expandir a fé cristã e estabelecer relações comerciais com o Oriente, de modo a trazer as valiosas especiarias para Portugal. Dessa maneira, reunia, no mesmo episódio, os esforços da coroa, da igreja e dos grupos mercantis do reino. Essa afirmativa está correta ou não? Não está correta? Correta, né? Correta. Então, olha só, se o item 1 está correto, então eu posso marcar a A
No caso, eu já vou eliminar a C, né? Eu já elimino uma lá na C, porque a C não menciona o item 1 como correto, né? Vamos ver o item 2. Eu já eliminei uma questão, né? Avancei, né? Segundo item. Chegar às Índias através de um caminho inteiramente marítimo só foi possível após o longo trajeto realizado pela costa africana durante o século XV por diversos navegadores portugueses, cujos expoentes foram Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Esse item 2 está correto também? Está me perguntando, Pablo? Eu já estou perguntando para você. Mais alguém? Prestem atenção, olha. Chegar à Índia, né? De Portugal para a Índia. Só foi possível por vias marítimas? Olha, se tiver errado, pessoal, então só vai sobrar o item B, né? Porque o item A diz que a 2 está correto. O item C a gente já eliminou. O item D também diz que a 2 está correta e o item E diz que todas estão corretas. Hum, Vamos ver o terceiro item. A viagem expressou a subordinação da coroa em relação à igreja. Na época dos descobrimentos, já evidenciada quando o Papa estabeleceu a partilha do Novo Mundo, em 1494, através do Tratado de Tordesilhas. Esse terceiro item aqui, está correto? Tarará, 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 tarará. Não, comigo é assim mesmo. É uma pressão maior do que a panela. Não, pessoal. Olha, se o item 3 estiver errado, a gente só vai poder marcar nenhuma, né? Porque a gente está eliminando tudo, só não está correta. Vamos ver o item 4. Era o objetivo da viagem tomar posse de terras a oeste, de modo a assegurar o controle do Oceano Atlântico Sul, e, consequentemente, da rota marítima para as Índias. Opa, peraí. Então quer dizer que o item 4 está narrando o seguinte: a coroa portuguesa, essa expedição tinha o objetivo de tomar todo o controle do Atlântico, ou seja, todo o controle da rota marítima para as Índias. Assim, iria bloquear as outras nações de entrarem em contato direto com as Índias, ou seja, de entrar em contato direto com os vendedores de especiarias. E aí, está correto? Parece que faz sentido, né? Vamos dizer que o item 4 está correto ou errado? Está correto. Alguém mais, estrategicamente, faria isso? Eu faria, né? Eu faria. O item 4, pessoal, está correto também, tá bom? Se o item 4 e o item 1 estão corretos, então só vai sobrar dois itens aqui para vocês, ó. B e o D, tá bom? Ou é a 2 que está correta, ou é a 3 que está correta. Tá certo? Ou item B de bola, ou item D de dado. Poxa vida, eu eliminei 3 itens para vocês, né? Só tem 2 itens agora. Tenha consciência, né? Vamos lá. Eu estava falando da 9, né? A 9 é o seguinte, Raíssa. A gente quer saber, né? A gente, eu e o livro, tá? A gente quer saber sobre a presença francesa na Baía de Guanabara. O que é que a gente pode afirmar dessa presença francesa? A gente pode dizer o seguinte, com calma, que era um ramo, tá? De um ideário francês, tá certo? De uma ideia francesa
Sendo que a gente sabe, né? Não nesse tempo, né? Mas sempre a França teve esses ideais de liberdade, tá certo? E de exploração econômica, tá bem? Eu acho que eu até respondi a questão agora. Mas você encontra isso sobre as expedições que protegiam a costa brasileira, tá certo? 11ª questão. Lembrando, aliás, na 10, ou é B ou é D, tá certo? O início da colonização, não, o início da colonização portuguesa, no chamado período pré-colonial, foi marcado. O que é que a gente vê demais ali no período pré-colonial? O envio de expedições exploratórias, o plantio e exportação do pau-brasil, associado ao tráfico africano, o deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar, ou seja, todo um aparato militar vindo para o Brasil no período pré-colonial, a fixação de grupos missionários aqui no Brasil para catequizar os índios no período pré-colonial, ou a implantação da lavoura canavieira, ou seja, plantação de cana, apoiada em capitais holandeses. O que é que vocês marcariam aqui na 11? O que é que a gente viu que tem demais nessas terras, meu povo? Nessa época? Período pré-colonial. O que foi que Portugal mais fez com o Brasil no período pré-colonial? Mandou o quê para cá? Mandou militares, mandou padres, mandou navios com expedições para explorar o litoral do Brasil, para buscar ouro, prata e especiarias. Mandou o quê? Olha que eu respondi a questão agora, tá? Quem prestou atenção, ouviu. Pois não é, rapaz? Fale não, homem. Olha aí, todo mundo chegando na resposta saborosa, resposta maravilhosa. E tem A, pessoal, envio das expedições exploratórias. Ó, no período pré-colonial, né, a gente nota o seguinte: Portugal chegou aqui no Brasil. Tá, ok, beleza. Portugal chegou aqui no Brasil. Entendi. A princípio, Portugal não encontrou ouro, prata e especiarias. Tá, professor, eu lembro dessa parte. Portugal não encontrou ouro, prata e especiarias. O que é que isso acarretou? Acarretou que a colonização dessas terras não começou de imediato. Por quê? Qual era o interesse da coroa em vir para uma terra que não tinha o que Portugal queria? Era uma terra pobre, pobre em ouro, pobre em prata, pobre nessas especiarias. Então, Portugal não mandou não iniciou, aliás, a colonização assim que chegou aqui, né? Em contrapartida, mandaram o seguinte, tudo bem, Maria, tudo bem. Mandaram o seguinte, mandaram várias explorações, né, várias expedições, aliás, exploratórias sobre o litoral brasileiro, né, sobre as regiões praianas, um pouquinho mais a fundo, né, para tentarem encontrar esses metais preciosos, no caso ouro e prata, para a cunhagem de moedas, já que o metalismo estava sendo extremamente valorizado nos reinos. Quanto mais moedas de ouro e de prata você tinha, mais poderoso era o seu reino. Então mandaram essas expedições para cá. E novamente não encontraram isso, né? Não encontraram ouro em demasia como eles pretendiam. Os índios até que tinham algumas peças de ouro, né? Alguns pedaços, algumas pepitas de ouro. Daí veio o escambo entre os índios, né? É você trocar uma coisa que não tem o menor valor frente a uma pedrinha de ouro e o índio te dá essa pepita de ouro, né? Por exemplo, um espelho, um pente. É porque eu não tenho nada aqui para exemplificar aqui perto. Pronto.
um lápis, de trocar um lápis numa pedra de ouro. O índio nunca tinha visto um artefato desse, uma caneta, né? Um bico de pena para escrever. Trocavam, o índio trocava um espelho por um pedaço de ouro. O índio lá sabia o valor do ouro. Então, item A, na 11ª questão, tá? Doze. Não tendo o capital necessário para realizar a colonização do Brasil, pois atravessava uma crise econômica, Portugal decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias. É correto afirmar que as capitanias foram entregues a capitães donatários com o compromisso de promoverem seu povoamento e exploração. Contudo, poucos eram os direitos e privilégios que recebiam em troca. Tá correto, pessoal? As capitanias hereditárias eram isso aqui. As terras eram entregues para os capitães, com o compromisso de promover seu povoamento, só que eles tinham poucos direitos e privilégios. Eles tinham poucos direitos e privilégios, ou eles tinham muitos direitos, muitos privilégios? Tinham muitos direitos, né? Eles venderam as terras, eles podiam fazer um monte de coisa nessas terras até. Então, o item A está errado. O item A está errado. Já pode olhar para o item A de cara feia, tá certo? Porque ele quer enganar a gente. Não confie nele. Item B. O sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, a péssima situação econômico-financeira de Portugal e a seu sucesso nas ilhas do Atlântico. Adotado devido à presença de estrangeiros no litoral. Tinham estrangeiros querendo invadir o litoral brasileiro? Franceses e holandeses? Tinha? Sim ou não? Tinha, né? Olha só. Vamos ver se esse item quer enganar a gente também. A péssima situação econômico-financeira de Portugal. Portugal passava por uma crise econômico-financeira. Passava também. Que é isso, rapaz? Cortando meu barato, passava por uma crise, né? Só de mal não vou responder essa questão aqui. E seu sucesso nas ilhas do Atlântico? Portugal teve sucesso nas ilhas do Atlântico? Se sim, o item B está correto. Se não, é outro item da 12ª questão que está correto. Tá bem? Bom, pessoal, espero que vocês façam a questão com calma, tá bem? Essas questões com calma, tá certo? Infelizmente, a gente não se vê. Quarta-feira é triste demais, a gente não se vê. Mas quinta-feira a gente está de volta com geografia, tá bem? Quarta-feira a gente se vê novamente. Once again, estaremos lá. Até a próxima, tá bom, meus queridos? Um abraço para todo mundo. A gente se vê novamente depois, tá? Tchau.